A paz do Senhor, igreja. Aqui quem fala é a evangelista Silvana, Ministério Visão de Águia. Meu pastor é o pastor Rogério Belo, a esposa Eunilde Belo. Eu gostaria de fazer uma reflexão com você sobre esse momento que nós estamos vivendo, um momento de angústia, um momento de medo, um momento de pavor da população, um momento de preocupação, muitas pessoas morrendo, muitas pessoas doentes, muitas pessoas internadas. E todos os dias a gente dedica um tempo para falar com o Senhor. E eu tenho proposto que isso seja prioridade na minha vida. Primeira atividade do dia é oração, leitura da palavra de Deus. E durante essa semana, lendo, meditando nas Escrituras e orando ao Senhor, eu perguntei ao Senhor: Senhor, o que está acontecendo? Por que as pessoas estão com tanto medo? Por que os cristãos estão com tanto medo, com tanta preocupação, com tanta ansiedade? E eu orei, fiquei ali orando ao Senhor, mais ou menos uma meia hora, pouco tempo, né? Mas é porque o Senhor falou ao meu coração, sabe? E falou comigo a respeito da palavra de Deus no livro de Êxodo. E eu ali abri a palavra em Êxodo 14, a partir do versículo 15. E eu gostaria de compartilhar com vocês a leitura dessa palavra e uma breve reflexão sobre o que o Senhor quer nos dizer. Amém? Então vamos à leitura da palavra. Diz assim a palavra do Senhor. Diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se seco. E as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. E as águas lhes foram como muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até ao meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhes as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, e sobre os seus carros, e sobre os seus cavaleiros. Eu li aqui, amados, até o versículo 26. Agora eu vou ler para vocês o versículo 30. Assim, o Senhor salvou Israel naquele dia das mãos dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo,
ao Senhor e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Amém? Amados, eu quero dizer para você neste dia, neste momento, eu não sei como você tem passado esses dias, o que você tem sentido, a angústia, a luta que você tem enfrentado, se tem perdido um ente querido, se tem um familiar doente. Eu quero te dizer que assim como o Senhor foi com o povo de Israel ali naquele deserto, o Senhor é conosco. Nós somos o Israel de Deus. Nós somos a igreja do Senhor. Nós não precisamos ter medo, porque o Senhor, Ele vai adiante de nós. Por mais difícil que esteja a situação, por mais que pareça que nós não vamos conseguir, por mais que nós olhamos para todos os lados e só vemos morte, tristeza, dor, desespero, a mídia só nos mostra o desespero, as pessoas só falam em morte, só falam em doença, esqueceram até de outras doenças, só falam nesse maldito vírus. Mas eu quero que você não foque na doença, mas foque no Deus que te criou. Foque no Deus que está nos céus, no Deus que está te guardando, no Deus que guiou Israel no Egito, ali no deserto. Israel livrou Israel das mãos dos egípcios ali no deserto, das mãos de Faraó. Sabe o que Faraó representa? Faraó representa o mal, representa o maligno e toda uma comitiva que o acompanhava. Mas Israel representa o povo de Deus, aquele povo que estava andando ali no deserto. Poderia achar que estava perdido. Muitos até acharam. Muitos acharam que iam morrer ali no deserto. Reclamaram até com Moisés. Mas aqui a palavra de Deus deixa bem clara para nós que o anjo do Senhor ia adiante, que Deus ia adiante do povo, o próprio Deus. E durante o dia o Senhor colocava uma nuvem para proteger o povo do calor do deserto, do sol do deserto. E durante a noite o Senhor colocava uma tocha de fogo adiante do povo para alumiar, para iluminar os caminhos de Israel. Queridos, nada está perdido. Nada está perdido. Nada está fora de controle. Nós servimos um Deus que tudo pode, que tudo conhece. Nós servimos um Deus onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Nós servimos um Deus onipotente. Ele pode todas as coisas. Nós servimos um Deus onipresente. Ele está em todos os lugares. Está comigo aqui na minha casa. Está contigo aí na tua casa. E eu sei que os dias parecem só piorar. O desejo é fechar as igrejas. Mas a igreja, ela nunca será fechada. A igreja, ela não vai parar. Porque a igreja não é o templo que fecharam a porta. A igreja sou eu. A igreja é você. Por isso, dobra o seu joelho na tua casa. Entra no teu quarto. Ora ao Senhor. Leia a palavra de Deus. Quando você ora, você fala com Deus. Quando você medita na palavra, Deus fala com você. Porque quando eu orava, eu falava, Deus, o que é isso? Deus, o que está acontecendo? Deus fala com o teu povo. Deus ajuda o teu povo. Deus ajuda a tua igreja. Deus levanta os pastores, ajuda os pastores. Deus levanta a tua igreja. Deus dá força à tua igreja. O Senhor falava comigo, por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Continua, querido. Continua, querida. Continua a sua vida. Continua a sua luta. A palavra do Senhor não nos garante outros dias além do hoje. O hoje é que nos basta. Porque nós ficamos preocupados se vamos morrer. Porque o apóstolo Paulo disse que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não tem por que o crente que conhece a palavra de Deus está preocupado com a morte, está preocupado com a doença. Se o Senhor quiser nos livrar, Ele nos livra. E se o Senhor quiser nos levar, amém, nós vamos para a glória do Senhor.
Vamos nos preparar. Olhe para as circunstâncias. Olhe para os momentos. Olhe para o dia a dia. Cada dia parece que esse vírus alastra mais, piora mais, ganha mais força. Mas olhe para o Deus que cuida de você. O Deus que você escolheu servir e obedecer. O Deus a quem te chama de filho. Você é filho. O Senhor está te guardando. O Senhor vai adiante de você. Não adianta vir Faraó com seus carros, com seus cavalos, com seus cavaleiros. Porque o Senhor Jeová é a mão forte. É o nosso Deus. É Ele que nos livra, é Ele que nos guarda. É Ele que nos mantém vivos. É Ele que dá o nosso ar, o nosso respirar. Aí tem muitas pessoas falando, mas tem tantos crentes morrendo, e morreu fulano, e daí? Por acaso está escrito na palavra que o crente ia viver eternamente aqui nessa terra? Deus tem vida eterna para nós. Deus tem vida eterna para nós. Nós não temos por que temer. Nós temos que olhar as circunstâncias, preparar os nossos caminhos, endireitar as nossas veredas. Endireitar os nossos caminhos. Olhar para dentro de nós e olhar e ver. Eu estou pronta? Eu estou pronto? Amém? Lembre-se. Olha o que diz o versículo 30. Assim o Senhor salvou a Israel. Não foi Moisés. Não foi Moisés. Não é o pastor. Não é a irmã do ciclo de oração. Não é a esposa do pastor. É o Senhor. É o Senhor, querido. É o Senhor, querida. É o Senhor, jovem. É o Senhor, adolescente. Nunca houve tanta necessidade de nós estarmos firmes na presença de Deus. Não é brincar de ser crente. Não é servir de palavra. Não é ir para a igreja para impressionar o pastor. É mostrar quem você é para o seu Deus. É servir o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. É amar o Senhor. Abandonar as práticas erradas. Abandonar o mundo. Obedecer a palavra do Senhor. E o Senhor vai à nossa frente, nos guardando. Aqui eu acho interessante na palavra que diz que teve um momento que os dois povos, os egípcios e os israelitas, e o povo de Israel, estavam próximos. Mas o que o Senhor fez? Retirou a nuvem que estava à frente. Retirou também a coluna de fogo que estava à frente e pôs atrás de Israel. Olha que maravilha, isso é cuidado. Isso é cuidado. Você crê no Deus que você serve, Ele está cuidando de você. Isso é cuidado. Aí fala a palavra de forma que nenhum conseguia chegar perto do outro. Por quê? Porque o Senhor colocou ali um impedimento. É o Senhor que nos guarda. Tira do teu coração a preocupação, a ansiedade, o desespero. Isso só te faz piorar. Descansa no Senhor. Leia a palavra de Deus. Cante louvores. Se você tem que sair da sua casa para ir trabalhar, vá trabalhar. Se você tem que pegar serviço às 7, acorde às 6. Ore. Leia a palavra. Faça um jejum. Faça um propósito com Deus. Se conserte diante do Senhor. Prepara a tua vida. Prepara a tua vida. Porque o Senhor já nos avisou na palavra dele que haveriam de vir esses dias. Dias difíceis. Dias de guerra. De terremotos. De maremotos. De guerras. De pestilências. Por que o povo de Deus está assustado? Se é alguém lá de fora, alguém do mundo, alguém que não conhece a palavra, vá lá. Mas se é alguém que conhece a palavra de Deus, por que o medo? Eu só não entendo por que o medo. Amém? Então medite na palavra de Deus. Diga ao povo de Israel que marche.
Você é o Israel de Deus. Continue marchando, continue vivendo. Pode ser hoje o seu último dia. Jesus pode voltar para você hoje. Jesus pode voltar para mim hoje. Pode ser hoje o meu último dia aqui na terra. Mas eu estou certa de que o Senhor preparou para mim um lugar, uma morada. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor possa direcionar os nossos caminhos, que nós possamos deixar que o Senhor nos direcione, que nós possamos buscar, meditar na palavra do Senhor, que nós possamos dobrar os nossos joelhos, rendendo graças ao Senhor, adorando, louvando, bendizendo o nome do Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado. Amém? Graça e paz. Deus nos abençoe em nome de Jesus.